Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Adriano Costa e estamos iniciando mais um programa de EBD. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Vila, Brasil. E conosco, formando esta equipe, o nosso irmão diácono Genilson Henrique. Irmão Genilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano. A paz do Senhor também ao nosso irmão auxiliar André Lira. Irmão André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano, e a paz do Senhor, diácono Genilson. Muito bem, graças a Deus, né? Muito bom ter os irmãos aqui. E queremos desde já agradecer a você pela sua participação aqui conosco, você que está nos assistindo, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8, que tem como tema o avivamento espiritual no mundo. E nós iremos ler o texto áureo. Quero pedir ao irmão Genilson que faça a leitura, por gentileza, do texto áureo. Nos diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Amém. A verdade prática diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, capítulo 37, versículos do 7 até o 10. E também no capítulo 47, versículo 1 até o 5 e também o versículo 9. Quero pedir ao irmão André que faça a leitura e logo em seguida nos apresente a Deus em oração. Amém. O texto assim nos diz: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 47, a partir do verso 1, continua: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam mais águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam mais águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos ao teu nome, Senhor Deus. Felizes e gratos somos, ó Pai, por estarmos aqui em tua presença, ó Senhor Deus, podendo falar, Senhor Deus, e aprender da tua palavra. Queremos desde já, Senhor Deus, pedir as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estiverem, Senhor Deus, aqui nos acompanhando, Senhor Deus, para que tu possas dar entendimento, Pai, para que tu possas gerar o avivamento necessário na vida de cada um dos teus, Senhor. Pedimos também as tuas bênçãos, Senhor, Pai,
sobre o nosso pastor Luiz Rios, presidente, aqui, Senhor Deus, deste campo, assim como toda a sua casa, as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre toda a equipe, ó Pai, que se esforça para que aconteça esta programação. Pai, se conosco e fica com nós, porque estas bênçãos pedimos e em fé nós te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Os objetivos da nossa lição, né, são 3 e precisamos estar bastante atentos, né, pois eles devem ser alcançados no decorrer da nossa lição. O primeiro objetivo é explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. O segundo objetivo é identificar os grandes avivamentos no mundo. Terceiro objetivo é mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Muito bem, estamos diante desta temática, onde iremos trabalhar sobre o avivamento espiritual no mundo. Senhores, né, esse tema, né, bastante oportuno, falando sobre o avivamento espiritual no mundo, né? O dicionário Wycliffe, ele vai trazer 3 significados, 3 sentidos para a palavra mundo, né? O mundo físico, o mundo como sendo os homens, os seres humanos, e também o mundo como sendo esse sistema, né? Sistema humano, sistema caído, mundo caído. E agora nós iremos falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja, né, que está presente neste mundo. Irmão Genilson, suas palavras introdutórias. Muito bem. A gente vai ver aqui nessa lição o quanto é interessante a maneira como Deus trabalhou no decorrer de toda a história, né? E os movimentos que nós temos mais recentes de avivamento, né, fazem parte de vários movimentos que já aconteceram no passado e que estavam apontando para os acontecimentos mais recentes, mais atuais. E a Bíblia fala que nós que estamos vivendo esse período aí pertinho de Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que nós também devemos experimentar outros avivamentos, né? E nós estamos aqui ansiosos, aguardando e buscando esse avivamento, como temos visto aqui nessa lição, para nos mantermos o tempo todo avivados. Amém. Graças a Deus, irmão André. Alguns pensam que o comentarista ele traz, né, exemplos de avivamento, século XVIII, isso na introdução, 18, 19, 20, e alguns hoje têm uma ideia de que avivamento é somente do século XX. Foi de 1900 para cá, é algo novo, e não é tão novo assim, né? Desde Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, iniciou-se ali um grande avivamento e se perdura, né, até hoje. Isso, nós temos o grande avivamento ali em Atos, e é um equívoco pensar que apenas houve o avivamento, vamos dizer assim, ali que é um dos mais conhecidos, que é o da Rua Azusa, ali do século XX. Então, é um equívoco, não ficou esse interstício todo sem ter, vamos dizer assim, reavivamentos ou incêndios, né, vamos colocar assim, focos de avivamento. Pelo contrário, a história toda nós vamos observar que sim, houve vários e vários avivamentos. A gente tem até na nossa revista os momentos históricos em que eles aconteceram. Então, a partir de Atos dos Apóstolos, tiveram outros avivamentos, sim, reavivamentos que a gente poderia colocar. Tanto que tem até um livro, aproveitando, do pastor José Gonçalves, que é Rastros de Fogo, que ele vai falar sobre avivamentos ao longo da história, porque alguns vão dizer que não, que houve esse interstício todo, né, vamos dizer assim, do momento de Atos dos Apóstolos, Atos 2, a vinda do Espírito Santo, e aqui o movimento pentecostal. Mentira, isso não é verdade. Ao longo da história, o Espírito Santo ele sempre esteve agindo, sempre esteve batizando no Espírito Santo, né? Sempre houve manifestações de falar em língua, sempre houveram curas. Então, assim, ao longo da história, a história comprova que o movimento pentecostal, que a fé apostólica, vamos colocar assim, né, sempre acompanhou e sempre tiveram ali os seus momentos, e nós vamos hoje abordar e entrar um pouco mais nessas questões. Muito bem. E irmão Genilson, o comentarista, né, ele faz uma relação destes avivamentos com o episódio ou momento de Israel, né, que é justamente o período do exílio, no período do ministério
do profeta Ezequiel. E é justamente o nosso primeiro tópico, né? O avivamento no tempo de Ezequiel. Qual é essa relação existente entre esse avivamento, né, predito por Ezequiel, e o avivamento que temos vivenciado nos nossos dias? Certo, muito bem. Essa lição que nós estamos estudando aqui, que é a nossa lição de número 8, né? Certo. Ela nos faz lembrar um pouco da nossa lição de número 1, onde nós vimos ali os pré-requisitos que foram colocados aqui para se acontecer o avivamento. E dentre eles, um dos pré-requisitos colocados foi a crise, né? E com essa crise instaurada, ele mostrou o caminho para então se chegar ao avivamento. Ele colocou ali a humilhação, colocou a oração, arrependimento de pecados, para buscar a Deus com sinceridade, abandonar os pecados, para que então assim o Senhor ele derramasse o seu avivamento. Quando nós olhamos para os dias atuais, nós vemos que essa crise, né, espiritual ela está instaurada, né? Hoje os tempos são completamente diferentes da época do profeta Ezequiel, mas a crise espiritual, assim como nos tempos do profeta Ezequiel, estão também nos dias de hoje, né? Tem uma palavra interessante que o Senhor Jesus ele fala que quando ele vier para buscar a sua igreja, né, porventura se ainda haverá fé na terra, falando a respeito exatamente daquilo que ele já apontou, falando do fim dos tempos trabalhosos, da frieza espiritual, do desinteresse por aquilo que é sagrado, por aquilo que é espiritual. Nós vamos ver exatamente essa relação. Quando nós olhamos aqui o subtópico de número 1, que é a calamidade e a restauração de Israel, nós vamos ver que o contexto histórico ali, Israel estava no exílio babilônico e estava lá por causa de quê? Por causa exatamente do seu desprezo pela palavra de Deus, pelas ordenanças do Senhor, desprezo pelas profecias que os profetas davam ao povo, chamando o povo ao arrependimento e para que o povo estivesse na presença de Deus, mas o povo o tempo todo o quê? Rejeitando e não querendo a palavra do Senhor. O Senhor, por misericórdia, né, não deixou a destruição total acontecer, como o comentarista traz aqui, mas prometeu que traria o povo de volta e restauraria a sua sorte. Então, é quando ele usa o profeta Ezequiel, leva ele ao vale de ossos secos, aqui em Ezequiel capítulo de número 37, e há uma série de acontecimentos ali, os ossos estão sequíssimos, o Senhor manda Ezequiel profetizar, ele profetiza, houve ali um reboliço, os ossos começaram a se juntar, os esqueletos foram formados, né? Depois os tecidos, a carne, a pele, ficou ali, só que Ezequiel olha e diz assim, mas eles estão mortos porque não há vida. E aí o Senhor diz para ele, então profetiza para que o Espírito entre neles. E aí ele profetiza novamente e a Bíblia Sagrada diz que o Espírito entrou neles e se pôs de pé ali um grande exército. E então o Senhor com isso responde a pergunta que ele fez para Ezequiel logo no começo da visão. Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel olha aquela situação de calamidade, de caos e diz assim, Senhor, somente Tu sabes. E através dessa visão o Senhor provou dizendo o seguinte, olha, para essa situação de calamidade espiritual, eu posso restaurar, eu posso avivar novamente. Assim nos nossos dias também, apesar de nós olharmos, né, e estarmos como Ezequiel, Senhor, a gente não sabe por onde começar, né? A gente não sabe o que fazer para mudar essa realidade. Deus é poderoso para trazer um grande avivamento. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. E esse contexto é bom, né? A gente relembrar essa temática que foi trabalhada no trimestre anterior sobre Ezequiel. Irmão Genilson, essa questão da impiedade, né? Do pecado generalizado dentro do povo de Israel, que alcançava não somente o povo, mas também a liderança, reis, juízes, os profetas, até mesmo os sacerdotes dentro do templo, né? Esse clima de pecado
pecaminosidade generalizada, despertando assim, né, ofendendo a santidade de Deus e despertando o juízo, né, reflexo da sua justiça. Irmão André, são elementos, né, que a gente percebe, né, nessa temática, são atributos de Deus, né, que são ofendidos, a ação poderosa de Deus. A sua santidade é ofendida por conta do pecado, a sua justiça é exercida através do juízo, mas também, em contrapartida, a sua misericórdia também, né, vem à tona através dessas promessas de restauração, como de Ezequiel 37, a gente pode até ir lá para Ezequiel 37, permitam-me só para a gente poder falar justamente aqui acerca daquilo que o povo de Israel imaginava, pensava, porque eles imaginavam que já tinha acabado, né? Que já não havia mais solução, e Deus, na verdade, vai mostrar trazer essa visão para mostrar que existe sim esperança, né? Versículo 13. Pronto. Visão do certo. Versículo 10. E profetizei como ele me ordenou. Versículo 11. Diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, não há mais esperança. Aí versículo 12, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei de novo a terra de Israel. Né? Promessa de restauração, manifestação da misericórdia de Deus. E, irmão André, o subtópico 3, né, vem trazer, o comentarista traz mais outro momento, mais outra visão, né, do ministério de Ezequiel, que está descrito no capítulo 47, né, o rio das águas purificadoras. Isso. Nós vamos observar que, baseado na temática avivamento, nós vamos ter que Deus é aquele que pode tornar a dar vida àquele que está morto, que é o que a gente vai observar na visão no vale de ossos secos. O vale ali os ossos não é que estão secos, é que eles estão sequíssimos. Sequíssimos, sim. E falando sobre a nação de Israel, que Deus está dizendo que vai restaurar. E a gente vai observar aqui nessas águas purificadoras, que é o texto também que nós já lemos aqui na introdução. Essas águas, elas também representam, de certa forma, avivamento. Por quê? Porque nós vamos ver que estas águas que estão saindo do templo, né? A gente vai olhar o contexto maior, elas estão saindo do templo de Deus e elas estão indo em direção, estão desaguando ali no Mar Morto. Então, assim, e enquanto ela está chegando ali no Mar Morto, que não há vida, precisa ser frisado. O Mar Morto, ele não tem vida, o excessivo sal, ele mata qualquer tipo de vegetação ali ao redor e não há nenhum tipo de animal, não há peixes, não há árvores ao redor. Então o profeta ele já disse o seguinte, nós temos aqui no livro de Ezequiel, né, que na visão do Vale de Ossos Secos, que Deus ele vai restaurar, né, e a gente sabe que o corpo, quando a restauração ali daqueles ossos, quando cada osso se junta ao seu osso e há ali os tendões, a carne, a pele, está ali se referindo à restauração nacional de Israel, porque a nação de Israel ela está cativa na Babilônia. Isso. Aí o templo foi destruído, por isso que eles dizem, nós fomos cortados, a nação foi destruída. Então Deus está dando esperança, vai ter um avivamento. Isso. E aí nós vamos observar que Deus vai também dar a restauração espiritual, que é através ali, quando há o sopro, né, de Deus sobre aquele corpo, que é o exército que está ainda inerte. E aquele exército aí terá o avivamento geral sobre a nação de Israel. E aqui também está falando sobre avivamento, porque nós temos águas saradoras que vão percorrer ali e vão sair do templo e vão chegar até o Mar Morto, que aí já não vai ser mais chamado de Mar Morto, né? Será um mar com vida. E é interessante a forma como o profeta ele vai se envolvendo na cena, na visão, na verdade, porque ele vai medindo primeiramente da nascente ali do templo de Deus, da nascente, 500 metros, aqui no nosso texto, no nosso comentador ele vai colocar 450 metros, na NVI vai colocar ali 500 metros, mas depende ali da medida exata de um côvado, né? Mas
vamos ficar com a lição, né? Que é basicamente praticamente a mesma medida, 450 metros. 450 metros, as águas deste rio que saem da casa de Deus, do templo de Deus, 500 metros vão dar apenas nos tornozelos, né? Nos artelhos. Então, está raso. Mais 500 metros vão tocar ali nos joelhos. E mais 500 ou 450 metros vão já dar na cintura. Chegando ao ponto que, continuando, não dá mais para poder medir. A pessoa, se quiser atravessar este rio, terá que ser a nado. Ou seja, a gente pode até fazer uma aplicação que é o nosso envolvimento com o Espírito Santo de Deus, que é, vamos dizer assim, um causador, aquele que sopra sobre o avivamento. Não, alguns, né, vão ficar satisfeitos, vamos dizer assim, com pouco do Espírito, apenas com as águas do Senhor, as águas do Espírito tocando ali nos seus pés. Outros vão ficar contentes apenas com as águas tocando os seus joelhos, tocando em sua cintura. Mas aí a gente precisa e é necessário. A gente olha para a visão do profeta, porque ele está dizendo que são águas que podem, que devem ser passadas a nado. Ou seja, o Senhor está dizendo que nós podemos mergulhar neste rio de águas saradoras que representam o Espírito Santo e podemos ser cheios da presença e do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ser completamente cheios, porque essa é a ideia, é de transbordar do Espírito Santo de Deus. E lembrando que Jesus, ele fala lá em João 7,38, que quem crê nas Escrituras, né, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, ali uma associação novamente, né, das águas ao Espírito Santo de Deus. E algo que acontece nas águas saradoras, que no caso, como elas desaguam ali no Mar Morto, eu gostaria de ler com vocês, que se encontra aqui já em Ezequiel 37, aqui no verso de número 9. Ele diz: quando essas águas tocarem o Mar Morto, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimos peixes. Queridos, não há peixes no Mar Morto, e haverá muitos peixes, porque lá chegará essas águas e elas sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então, as águas de Deus, o Espírito de Deus, ele sara, ele tira o pecado, ele nos dá vida, e ele nos chama para não sermos satisfeitos com pouco, mas pelo contrário, que nós sejamos totalmente mergulhados no Espírito, para sermos totalmente avivados na presença do nosso Deus. Muito bem, os dois textos falando de vida, né? O início é de morte, porque essa visão do vale das águas saradoras, né, desse rio, o cenário anterior é de caos, é de morte, é de sequidão, não é de vida. Mas à medida que as águas do rio passam, vai mudando o cenário. Então, assim, há uma mudança mediante a ação do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Então, fechando aqui esse primeiro momento, esse primeiro tópico, você, né, professor, pode abordar de forma rápida acerca da estrutura do livro de Ezequiel, que repassa justamente essa ideia. Do primeiro capítulo, só relembrando, do primeiro capítulo até o capítulo 24, vai falar acerca do juízo de Deus, né, da pecaminosidade de Israel e da promessa de juízo de Deus sobre Israel. Do 25 até o 34, vai falar justamente acerca dessa, até o 32, vai falar acerca do juízo sobre as nações. Mas, mais especificamente, importante para essa lição, é do capítulo 33 até o 48, onde vem essa promessa de restauração, de avivamento para Israel, como foi falado, essa restauração não somente no âmbito nacional, mas também no aspecto espiritual. Daí, essa questão do avivamento, né, que o comentarista vai trazer. Irmão Genilson, trazendo agora, vindo, né, para a nossa realidade histórica, né, dos gentios, podemos assim dizer, o comentarista vai trazer no segundo tópico a seguinte temática: os grandes avivamentos no mundo. E vai falar tanto na Europa como também nos Estados Unidos e sobre as raízes do avivamento pentecostal. Como é que isso vai acontecendo, né? Esses avivamentos foram acontecendo no decorrer da história? Muito bem. Passando aqui para o tópico 2, né, é importante o professor fazer o recorte
em relação ao tópico 1, lembrando que no tópico 1 nós estamos antes do Pentecostes, né? E agora no tópico 2 nós já estamos depois do Pentecostes. No Antigo Testamento, no período do profeta Ezequiel, nós ainda tínhamos ali o Espírito Santo, como a gente costuma falar, o conta-gotas, né? Ele descia sobre alguns, sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes, mas ainda não tinha sido derramado e estava à disposição de todas as pessoas, como nos nossos dias. Depois de Atos capítulo 2, como já foi comentado aqui, aí sim, né? Todos aqueles que agora aceitaram a Jesus, que nasceram de novo, que recebem o Espírito Santo, né? Que é o selo aí da garantia que pertence a Deus, podem ter também a experiência do batismo com o Espírito Santo, conforme diz a nossa declaração de fé, que é uma experiência subsequente, né? Não é a mesma coisa da salvação. A salvação é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra totalmente diferente e vem a ser um revestimento de poder, e isso aconteceu lá em Atos capítulo de número 2. Agora em Atos capítulo 2, a Bíblia Sagrada, né, a gente já comentou em outras lições, nós falamos na lição que falou a respeito de Estevão, né, a respeito da perseguição. Você pode ler ali que Atos capítulo de número 8, a Bíblia diz que aqueles que saíram de Jerusalém, por onde iam, eles iam pregando o Evangelho. Então a chama pentecostal começou a se espalhar pelas partes do mundo, né? E nós vamos ver aqui no tópico de número 2, o comentador trazendo aqui as histórias dos avivamentos na Alemanha, na Inglaterra, no país de Gales, né? No caso aqui, no continente europeu, né? E assim, o comentador ele foi bem sucinto, né? Ele trouxe aqui poucas referências em relação a esses avivamentos devido à brevidade da nossa lição, né? E aqui, nessa parte aqui da Europa, nós temos aqui na Alemanha o conde Zinzendorf, né? E toda vez que a gente fala dele, eu sempre lembro do pastor Raifran Batista, né? Que ele, nos trabalhos de missões, ele sempre gosta de trazer essa história, né? Fala a respeito dos morávios, né? Assim, quem ainda não tem conhecimento, quem ainda não ouviu falar, pode pesquisar lá a história e vai ver assim a grandiosidade da obra missionária feita através deles. E por causa de quê? Por causa exatamente do derramar do Espírito Santo. Porque quando a gente vai aprofundar na história, a gente vê que não há recursos suficientes, não há pessoas suficientes. Esses que vão não são tão capacitados assim, mas Deus ele vai operar de maneira grandiosa e maravilhosa através daqueles que se dispuseram para fazer a sua obra. Nós temos também aqui no país de Gales, né? Ele vai trazer aqui o nome do Evan Roberts, que é um adolescente de 13 anos, que teve uma visão de Deus, reuniu seus amigos para orar, e a exigência de Deus é que o pecado fosse retirado dali, e dali começa também um grande avivamento no país de Gales. Nós temos aqui na Inglaterra, né, talvez esses sejam mais conhecidos, que é o Charles Wesley e o George Winterfield, eu acredito que seja assim a expressão. Aonde nós vamos ver o Charles, o John Wesley, né, que é um dos mais famosos que nós conhecemos, que aí é o tição tirado do fogo, né, conforme diz a literatura, e nós convidamos, né, os professores e os alunos para lerem a biografia desses homens no livro Heróis da Fé, editados pela nossa CPAD, né? Eu acho interessante, muito, muito interessante, uma coisa que eu li. Quando eu li, eu fiquei impressionado, e agora, como a lição trouxe, aí eu recapitulei aqui para trazer para os irmãos, porque é o seguinte, quando nós vamos ver a biografia de George Whitefield, eu acredito que a pronúncia é assim, né? O que acontece? Eu achei muito interessante que ele é considerado aqui o príncipe dos pregadores ao ar livre, né? E uma coisa muito interessante na sua biografia que me chamou a atenção é que ela diz assim, ó, no livro Heróis da Fé, ele diz assim: a sua voz podia ser ouvida perfeitamente a mais de 1 quilômetro de distância, apesar de ter físico fraco e de sofrer dos pulmões. Então, assim,
É uma coisa muito, muito, muito impressionante, né? Somente Deus para proporcionar momentos assim. Ele pregou ao ar livre, é conhecido como um dos maiores pregadores, e nós vamos ver, Diácono Adriano, irmão André, que o livro Heróis da Fé vai destacar dizendo que o grande diferencial desses homens é que eles buscavam a Deus em oração, horas a fio em oração, horas a fio buscando a presença de Deus, né? E aí nós voltamos para a lição de número 1, que um dos pré-requisitos para que um avivamento seja derramado é exatamente o que? Um dos requisitos é exatamente a oração. Aí nós temos aqui nos Estados Unidos, né? Nós temos aqui Charles Finney, nós temos Campbell Morgan, né? Que ele vai trazer aqui alguns comentários falando a respeito da obra desses homens, né? No livro Heróis da Fé nós também podemos ver um pouco da história de Charles Finney, e no subtópico 3 nós vamos ter as raízes do movimento pentecostal, que é o que está mais próximo de nós, né? Onde nós vamos ver aqui Charles Parham, que é mais conhecido, e nós vamos ver o William Seymour, que é onde nós vamos ver, e essa daqui eu gostaria de fazer mais uma observação, que é o seguinte, que é exatamente esse movimento lá nos Estados Unidos, né, que vai desencadear os dois missionários que vão trazer o avivamento, né, a chama do Pentecostes para o Brasil. É claro, na próxima lição nós vamos falar especificamente sobre o avivamento no Brasil, né, mas eu gostaria de ressaltar porque assim, aqui a data é 1906, né, quando Seymour ele começa a trabalhar, né, eles estão ali na Rua Azusa trabalhando, e começa-se, as pessoas que estão ali, os crentes que estão ali, eles começam a ouvir que Deus está agindo de maneira poderosa ali naquele lugar, né? E a história das Assembleias de Deus mostra, né, que o Daniel Berg e Gunnar Wingre foram alcançados por esse avivamento, foram batizados com o Espírito Santo, né? E eles se encontram em uma convenção batista, pois eles eram pastores batistas, e quando a gente vai ver a história, eles começam a conversar, e eu acho interessante que um diz para o outro, olha, Deus está me direcionando sobre isso daqui, o outro diz, olha, Deus também está me direcionando isso daqui, e conversando eles percebem que Deus, na verdade, estavam encaminhando, direcionando eles para o mesmo lugar. A partir daqui, desse avivamento, lá na Rua Azusa, onde esses dois foram impactados pelo poder pentecostal, onde eles foram batizados com o Espírito Santo, foram chamados por Deus, e aí, essa história aqui é a mais próxima de nós, de lá eles vieram e trouxeram essa chama pentecostal para o Brasil. E por isso, Diácono Adriano, irmão André, nós estamos aqui devido às histórias desses avivamentos, né? Eu acho interessante como Deus trabalha, porque Ele vai incendiando um povo aqui, incendiando um povo aqui, incendiando outro povo ali, e esse povo que é incendiado, ele vai alcançando proporções e vai alcançando aquilo que a palavra do Senhor, ela de fato diz, até os confins da terra, e nós fomos alcançados por essa chama pentecostal. Amém. Irmão André, sim, são muitos episódios, né, de avivamentos que nos inspiram, né, histórias maravilhosas. Isso. Os avivamentos, assim como na nossa vida, que precisam acontecer sempre, não pode, avivamento após avivamento, sempre precisamos estar avivados. E aí nós temos avivamentos em nações. Ora, o avivamento que Ezequiel profetizou ali, quando disse que profetiza sobre os vales de ossos secos, ali é para a nação de Israel. Então ali os ossos secos simbolizando a nação de Israel. Aquele avivamento, aquele sopro não era para o mundo, era específico para a nação de Israel. Só que o Senhor ele não vê apenas micro, ele vê no sentido macro. Nós estamos falando do avivamento no mundo. E aí nós vamos ver que em Joel 2, 28 e 29 vai dizer que o Espírito seria não somente agora sobre os judeus, o Espírito viria sobre toda a carne.
Ou seja, todas as pessoas, independente se é judeu, se é gentia, independente de qual seja a raça, a origem, independente da nação. E é por isso que nós vamos lá em Atos 2 dos Apóstolos, e acontece o seguinte, quando eles perguntam, né, Atos 2, verso 8 diz, a partir do verso 8: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha os povos que viram o avivamento: os partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, e aí vai. O que significa isso? Que o avivamento não é somente para uma nação específica, não é somente para Israel, como alguns podem já olhar para Ezequiel, e ali tratando, né, especificamente de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, olhando somente para eles. O avivamento é para todos, de todas as nações. E aí inflamou ali, incendiou ali, e os rastros vão se seguindo. O que nós estamos vendo é que, de forma que, para poder estudarmos na lição, nós temos registros históricos. País de Gales, nós temos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra nem se fala. Inglaterra é um dos berços de grandes, vamos colocar aqui, heróis, né, da fé, né, porque temos o livro, muitos heróis da fé ali, homens de Deus. E aí esses avivamentos, eles que aconteceram na história, estão registrados. Ainda existem outros que nós nem sabemos, vamos dizer assim, outros avivamentos, vamos colocar assim, mais pontuais, não somente nacionais, estaduais, como podem acontecer. Ou seja, Deus, ele tem avivado sempre o seu povo. Deus, ele não tem estado alheio. E é interessante o que acontece aqui no avivamento do movimento da fé apostólica, que se inicia lá no ano de 1990 por Charles Fox Parham. O que acontece? Diz que os seus alunos foram estudar Atos 2. Ora, quem estuda a Bíblia e quem vai estudar Atos, não somente estuda Atos, vai orar, porque essa é a ordem na área de Atos. Ele vê os apóstolos orando, e aí vai dizer que os alunos estudaram Atos 2, e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. O movimento pentecostal, o avivamento começa através das Escrituras e a busca pela presença do Senhor. Ou seja, aqueles que querem ser cheios do Espírito precisam olhar para as Escrituras, precisam orar e buscar a presença do Senhor, e o Senhor vai batizar. E no caso aqui nós temos um registro. Nós vamos ver que o Senhor, ele escolhe homens, né, para poder que aconteça esse avivamento, escolhendo aqui Simon e entre outros homens. O certo é que o Senhor, ele olha para o mundo e ele tem interesse em que o mundo seja avivado e cheio do seu Espírito Santo. Não é somente alguns, não é somente uns poucos. O Senhor, o avivamento é para todos. Por isso que nós vamos observar que lá em Apocalipse 7, verso 9, que diz: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ou seja, o Senhor, ele comprou povos de todas as tribos, raças, línguas, nações. Todos somos do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 28:19: ide, ensinai as nações, ensinai todos, não é somente alguns. Por isso que o avivamento do Senhor não é somente para um povo, não é somente para alguns, não é somente pontual, é para todos. Então o Senhor, ele quer avivar o povo de Israel. O Senhor já avivou ali na Inglaterra, e o Senhor, ele quer avivar ainda mais também a nossa nação, o Brasil. O Brasil pertence ao nosso Senhor Jesus, e que nós possamos, como nação brasileira, clamar ao nosso Senhor para que aconteça também um avivamento conforme nós temos observado. E a gente precisa observar que, através das Escrituras também, nós podemos ser cheios e avivados do Espírito Santo de Deus, e que possa começar aí pela sua igreja, né, pela sua congregação, e que o Senhor em Cristo possa abençoar, contanto que possamos buscar a presença do nosso Senhor. Glória a Deus. Muito bem. O comentarista no livro de apoio, ele vai falar justamente que esses avivamentos acontecem como uma reação à decadência doutrinária e comportamental da igreja, né, da igreja evangélica, né? Então havia uma frieza espiritual muito grande, e esses movimentos, eles vão reagir a essa frieza. Eles são marcados pela intensa busca pelo Espírito Santo, uma intensa busca
né, através da oração, grupos de oração, pessoas se reunindo, estudando a palavra de Deus. Ele vai trazer alguns pontos, o pastor Linaldo Renovato, né, ele vai trazer algumas características comuns verificadas nessa busca, né, porque cada movimento teve sua característica, possui suas especificidades, né, mas ele vai pontuar algumas características comuns. A primeira delas é um intenso desejo de buscar a presença de Deus. Então, eram pessoas que não se contentavam apenas em ir ao culto ou em ir aos cultos. O segundo ponto, a segunda característica é o fervor na evangelização. Não há avivamento, um resultado do avivamento é a evangelização, são esforços que são colocados para que exista, que haja de fato uma efetiva evangelização. A terceira característica é o retorno aos princípios bíblicos que norteiam a igreja cristã, estar de olho na Bíblia, né, a palavra de Deus. Quarta característica é a busca dos dons espirituais, incluindo os dons de curar e operação de maravilhas, né, manifestação do poder de Deus. É um evangelho de poder, de fato, né, não só de aparência. E a quinta característica é a busca do batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de línguas estranhas, o batismo. E o sexto é a preocupação com a santidade em face da iminente volta do Senhor Jesus. E aqui a gente pode ver, né, aquilo que nós pentecostais sempre pregamos, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E, senhores, é muito interessante porque, assim, esses movimentos de avivamento que a gente vê tanto na Inglaterra, John Wesley, né, por exemplo, com John Wesley, tanto na Inglaterra como também nos Estados Unidos, né, o metodismo vai ser predominante no século XIX nos Estados Unidos. Há esse movimento da santidade, a busca por uma vida de fato de santificação, de busca, de oração. No entanto, a base exegética era era a teologia com base em Paulo e também em João, né? Então, é uma teologia mais paulina e joanina, né? João. E há uma mudança, né? Há uma mudança. Eu quero citar aqui só John Fletcher, né? John Fletcher, ele está dentro do metodismo, só que a vertente dele vai ser mais para o lado pentecostal. A exegese dele vai mudar o foco, o eixo. Não é na teologia de Paulo, não que não seja importante, é importante, mas ele vai dar uma atenção para a teologia lucana. O que é que Lucas fala? Tanto no Evangelho quanto no livro de Atos. Então, assim, vai se dar uma ênfase à ação do Espírito Santo, destacada por Lucas. E nessa ênfase vai se buscar, olha, se em Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos, foram cheios do poder, cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, e pessoas eram curadas, e a manifestação do poder de Deus era evidente e era por que nos nossos dias é atual, é diferente? Nós vamos nos acostumar com esses cultos frios, mornos? Não, isso aí é para os nossos dias, é para nós. Por isso a gente vê, isso já no final do século XIX, né, nos Estados Unidos, os grupos de estudos, a gente vê Charles Parham, né, e vários outros grupos de estudo, pessoas se reunindo para estudar a Bíblia, orar e dizendo assim, Senhor, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, também manifesta em nossos dias, né? Isso é maravilhoso, né? O agir de Deus, né? E essa questão exegética ela é muito importante, né? A questão exegética, a base exegética é estudar Lucas, né? Aquilo que Lucas fala acerca do Espírito Santo, tanto no Evangelho quanto também no livro de Atos. Bom, vamos adiante aqui, senão a gente vai passar do nosso tempo. O terceiro tópico vai falar sobre os avivamentos mudam a história. Irmão Genilson, um avivamento não é somente um movimento qualquer, não é um movimento qualquer, é um movimento da ação oriundo do Espírito Santo e visa uma finalidade, onde há avivamento, de fato, há mudança de vida. Né? Isso, exatamente. A gente observa, né, a começar por Atos dos Apóstolos, né, no capítulo de número 2, quando a gente vai ver ali os discípulos, né, que estavam ali e que foram cheios do Espírito Santo, né? Assim, há uma mudança, né?
Há uma mudança pessoal e essas pessoas elas vão mudando o meio em que elas estão, de maneira que o Espírito Santo ele é o causador de tudo isso, né? Quando nós olhamos Pedro, né, falando com sabedoria diante das pessoas, pregando com ousadia, as pessoas olhavam e diziam assim, não, é incompatível, né? Porque assim, eles são pessoas, são indoutos, são pessoas sem letra, mas como é que eles estão falando dessa forma, né? É por causa da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, assim, quando ele age, ele opera de maneira maravilhosa, quebrando barreiras, quebrando paradigmas, quebrando preconceitos. E aqui o comentador, ele traz o texto de Efésios, capítulo 2, versículo de número 14, que diz assim, porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O apóstolo Paulo aqui, nesse contexto, está falando a respeito dos judeus e dos gentios, né? Está falando a respeito da graça que Jesus veio trazer para todas as pessoas e que, apesar da pessoa não ser judia, ela tinha direito à salvação também como os judeus. E ele vai mostrar que dos dois povos ele fez um. E o comentador vem trazer, né, que uma das mudanças que o avivamento causa é exatamente nisso, né? Na questão da cultura, né? Essa questão do preconceito, né? A pessoa é de um outro país, é de uma outra língua, é de uma outra cor de pele. O Evangelho ele quebra essas barreiras e coloca todas as pessoas cultuando juntos ali a Deus, né? Quando nós vamos olhar os trabalhos missionários, né? Os povos indígenas, os povos quilombolas, né? Que são alcançados ali pelos missionários, a gente observa que o Evangelho nivela todas as pessoas, né? Então, assim, independente da cor, independente da raça, independente da língua que é falada, como disse aqui o nosso irmão André, Jesus comprou todas as pessoas e todas as pessoas merecem ouvir o Evangelho. E esses avivamentos é interessante porque, como leu também o nosso irmão André, bem no comecinho aqui, quando o apóstolo Pedro ele está fazendo aquele discurso ali, ele diz, olha, isso que aconteceu aqui conosco, pode acontecer também com vocês, com seus filhos, com todos aqueles que estão longe, porque a promessa é para todos, a promessa é para todas as pessoas. E nós olhamos, Diácono Adriano, que assim, o tempo vai passando, né? E Deus, em cada momento, Ele vai derramando o avivamento, né? E aqui na lição, o comentador ele traz alguns comentários de outros homens de Deus, né? E um deles fala exatamente o seguinte, que em cada avivamento, Deus ele trabalha de uma maneira diferenciada. É claro, tem os pré-requisitos, como o Diácono Adriano leu aqui no livro de apoio, né? Mas assim, em cada avivamento ele vai trabalhar de uma maneira diferente, como por exemplo, a questão dos morávios que nós citamos aqui, né? Assim, eles focaram muito na questão das missões. Quando nós vamos ver John Wesley, quando nós vamos ver aqui William Seymour, a gente vê algumas diferenças no que diz respeito à questão do objetivo, né? Mas todos eles são alcançados pelo avivamento e pelo poder de Deus. Hoje, em nossos dias, nós percebemos, como vai falar aqui o subtópico 2, né? Vamos ver, assim, um esfriamento, né? Um desinteresse por parte de muitas pessoas em relação a buscar esse avivamento, né? E nós buscamos também na história alguns motivos para isso, né? Porque assim, estamos hoje no século 21, a igreja hoje, né? Mas a gente vê os avivamentos próximos que aconteceram de nós, os avivamentos que aconteceram próximos de nós. Nós temos um evento muito grande que aconteceu, que justamente impactou a política, a economia, a cultura, um dos maiores. Nós tivemos a Reforma Protestante, né? E o pastor Elienay Cabral, ele fazendo um comentário falando a respeito do movimento pentecostal, ele explica dizendo que um dos motivos, né, desse esfriamento hoje é porque nessa época da Reforma Protestante enfatizaram muito outras coisas, mas como disse o nosso diácono Adriano, essa questão da vertente do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo,
do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, foi deixado um pouco de lado. Então, assim, foi-se dado atenção a outras partes que também eram importantes e fundamentais, mas foi-se deixado um pouco de lado essa questão dos dons espirituais e do Pentecostes tal qual ele nasceu. E para hoje o desafio está conosco, né? Porque de geração em geração é como se o bastão fosse passado para a próxima geração. O nosso pastor presidente diz muito isso, né? Ele diz, olha, eu já estou vendo a linha de chegada, e quando eu chegar eu vou precisar passar a igreja para alguém, né? Os diáconos que estão hoje aqui vão precisar ser renovados por outros diáconos, os pastores por outros pastores, e a responsabilidade vai sendo de geração em geração. E nós que somos a igreja hoje, temos essa responsabilidade de manter a chama pentecostal viva em nossos dias e levar elas acesa para entregarmos para outra geração. Interessante, né? Essa questão da continuidade. Juízes fala de uma descontinuidade, né? Veio uma geração que não conhecia, não é, a Deus de fato, e houve, né, todo aquele transtorno, né? Aquela sequência que se repetia, aquele ciclo, né, que se repetiu por 300 a 400 anos, né, de pecado, juízo, opressão, né, e Deus levantava os juízes, libertava o povo, e assim se repetia esse ciclo. O irmão André, né, e é muito importante, né, essa questão do avivamento, como o irmão Genilson falou, cada avivamento trazendo um foco, né, e nós vemos nesse avivamento pentecostal esse caráter multiétnico, né, assim como também lá no início, né, de Atos dos Apóstolos, Atos 2, havia pessoas de vários lugares do mundo, e nos Estados Unidos também havia pessoas tanto de origem de língua espanhola, europeus, asiáticos, pessoas do mundo todo ali nos Estados Unidos, e ali quando houve aquele avivamento pentecostal, muitos, né, foram espalhados, enviados pelo Espírito Santo para as mais diversas partes do mundo. Isso, é interessante porque um crente avivado tem as características que já foram até citadas, né? E ele vai querer comunicar esse avivamento. Não é um crente avivado, ele não é avivado em si, ele tem as características, ele vai querer pregar, ele vai comunicar, ele vai mostrar a alegria, ele vai ser usado por Deus para missões, né? Um dos pontos, ele vai ser um agente missionário. E aí é interessante que é muito interessante, conveniente até, e direcionado pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo, claro, porque quando se aviva pessoas crentes de várias etnias, ora, quando eles vão voltar para a sua terra, e eles não vão ficar em silêncio, porque eles estão avivados, eles vão comunicar aquilo que o Senhor fez com eles. Então a gente pode até imaginar uma fogueira, só vamos pegando as brasas e distribuindo no mundo, né, de várias nações, que é o que aconteceu ali também em Atos 2, né, quando o Senhor, ele na perseguição, né, da igreja, ela se dispersa, mas ela sai dispersa, avivada e pregando a palavra. E aqui a gente vai observar, né, no segundo tópico, que os avivamentos que aconteceram, por exemplo, a gente pode observar aqui, no caso da Inglaterra, um dos países que foram alcançados pelo avivamento, nós já não vimos esses avivamentos. E a preocupação do tópico 2, quando ele diz a geração depois dos avivamentos, aí a gente vai observar que os avivamentos, eles provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. E aí entra o ponto, o que aconteceu? Por que esses avivamentos, eles não perduraram? A gente precisa voltar e olhar o que Levítico 6,13 diz, ora, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não deve ser apagado ou não se apagará. Eu gosto da tradução da NVI quando ela diz que não deve ser apagado, porque coloca a responsabilidade sobre você. Isso. Você entende que você que não pode apagar essa chama, porque o início do avivamento já foi Deus, ele já te avivou, e aquela chama que foi no primeiro sacrifício
que é a chama do altar, ora, quem estabeleceu, quem trouxe do céu foi o próprio Deus. Então a chama que o Deus trouxe do céu, ela não pode ser apagada, e ela não pode ser trocada por outra chama, um fogo estranho, vamos dizer assim. Não, fogo estranho não, nós queremos o avivamento genuíno. E aí houve na história os avivamentos genuínos, mas não houve, muitas vezes acontece, de que não há a continuidade. Cabe a nós, essa é a questão, cabe a nós continuar avivados na presença do nosso Senhor. E aí entra um dos pontos, que é uma igreja avivada, que é composta de pais, mães, de pessoas, famílias. E aí me faz lembrar de Deuteronômio 6, que diz a responsabilidade dos pais para com os filhos, e eu devo ensinar a próxima geração os caminhos do Senhor, de tal forma que o texto utiliza a palavra incultar, ou seja, eu preciso colocar, e ele diz, todos os momentos eu preciso estar falando da palavra do Senhor, ensinando os caminhos do Senhor, falando, ei, existe um avivamento, e eu vivi a minha experiência, a minha geração, né, um pai, digamos, falando para o seu filho, está vivendo o seu avivamento, mas precisa já preparar outros para que eles tenham as suas próprias experiências e o seu próprio avivamento. Ora, não é porque eu sou batizado no Espírito e aí eu vou contar para a minha família, para os meus, para a minha congregação, eles vão se alegrar, graças a Deus por isso, mas eles precisam buscar o seu próprio batismo no Espírito Santo, eles precisam buscar a sua própria experiência com Deus. E aí, como foi citado o livro de Juízes, que fala sobre a degradação moral e espiritual, a lei de Israel de geração sobre geração, em decadência contínua, ora, me faz lembrar de um dos motivos de o próprio Deus não ter expulsado ali no tempo dos Juízes e no tempo de Josué todas as nações. Por que Israel não venceu logo todas as nações e não conquistou de uma vez por todas a terra de Canaã? Um dos motivos que o Senhor vai dizer ali em Juízes 2 é que, para que os filhos possam, no caso, lutar e ter as suas próprias experiências com Deus. Ou seja, uma coisa é o que os meus pais venceram, a próxima geração ela precisa ter a sua própria experiência com Deus. Os filhos deveriam buscar o Senhor e o Senhor daria a vitória para eles, e eles fariam, não, é o mesmo Deus, é o Deus dos meus pais. Então nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada, nós precisamos olhar que a promessa é para todos, e não é porque uma geração foi avivada que necessariamente a próxima será. Ela precisa buscar o seu avivamento. E Deus, Ele quer avivar. Isso é um fato. É triste porque um dos berços de avivamento é a Inglaterra. E hoje a Inglaterra, ela, em vez de estar abrindo igrejas, ela está fechando igrejas para teatros, para aquilo que é social, para restaurantes. Então tem esfriado. Mas o Senhor, essa não é a vontade, e a gente já entendeu e a gente já aprendeu que diante de crises espirituais e morais, o Senhor, Ele tem urgência em levantar homens e mulheres para avivar. Então, por mais que se estiver acontecendo de alguém que ouviu, né, falar de avivamento no tempo do seu pai, nós ouvimos, eu particularmente, como assembleanos, eu ouvia, né, muitos avivamentos, principalmente na assembleia, né, de as pessoas se reunindo, falando em línguas. Ora, se na sua congregação não está acontecendo, vamos voltar aos primórdios, vamos voltar ao que nós somos, pentecostais. Uma igreja que diz que é pentecostal, não tem línguas estranhas, não é uma igreja pentecostal, é uma reunião de qualquer outra coisa, pode chamar o nome que quiser, uma reunião, né, ali de confraternização, de amizade, seja o que for, mas uma igreja pentecostal, ela fala línguas estranhas, ela busca o Espírito Santo, e os filhos olham os pais e falam, isso também é para mim. E aí a gente cita o que já foi citado aqui pelo nosso irmão Genilson, que é Atos 2:39, porque a promessa diz respeito a nós, aos filhos, os que estão longe, a todos quanto o Senhor Deus chamar, e Ele chamou a todos. Então é para todos. Então nós temos esse direito, pela graça que nos foi otorgada, de buscar esse avivamento, e que comece por você, e que comece por nós, e que o Senhor possa olhar para você, olhar para nós e ver instrumentos para o seu avivamento. Amém, glória a Deus. Assim nós, né, encerramos esse estudo, né, já indo para o momento conclusivo. Irmão Genilson, suas conclusões, né, ou sua conclusão diante dessa temática abordada. Como conclusão, eu queria ler o finalzinho do subtópico 2, né, citado aqui pelo nosso irmão André, onde o comentador diz assim: mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da
atualidade. Um pouco antes ele diz que o Deus de John Wesley, Charles Finney, William Seymour é o mesmo, ele não mudou, né? Então, se nós acreditamos que esse é o mesmo Deus que nós servimos, né? Nós precisamos buscar a Deus para sentirmos essa necessidade. Aí eu lembro do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, orientando-nos e dizendo, olha, não vos conformeis com este mundo, né? O problema de muitos hoje, como falou aqui o nosso irmão André, é o formalismo, né? Que nós já citamos em outras lições, se acostumaram, né? Como disse o nosso irmão Adriano, culto frio, um culto morno, desse jeito, né? E aí vem para a igreja, acha que já está fazendo bastante, que já está bom demais assim, e o inimigo tem enganado muitas pessoas nesse aspecto. As pessoas estão fazendo a obra de Deus de maneira relaxada, mas achando que estão já fazendo o suficiente, né? Como se Deus precisasse dele, precisasse do trabalho dele, precisasse da presença dele ali, quando na verdade Deus, ele não precisa de nada, pelo contrário, ele nos dá o privilégio de servirmos a ele em sua obra, né? Então, o Senhor Jesus, ele falou certa vez que nós não podemos ser servos inúteis, que só fazemos aquilo que fomos mandados fazer, precisamos fazer a mais, e esse fazer a mais diz respeito a buscar essa necessidade, como já foi falado aqui, línguas estranhas, manifestação dos dons espirituais, nós precisamos buscar isso, e se em nosso meio não está acontecendo, nós precisamos orar, buscar a Deus e pedir para o Senhor que, assim como aconteceu em Atos, aconteça em nossa vida também, que nós sintamos essa necessidade de buscar esse verdadeiro avivamento. Amém. Glória a Deus. Irmão André. A palavra diz em João 3,8, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. Uma referência clara ao Espírito Santo, que é aquele que sopra. Que o Senhor possa soprar, que o Espírito Santo possa soprar na vida de muitos, né? Na vida e que você possa ser mais um daqueles que pode dizer que o Espírito soprou sobre você e você sentiu o sopro do Senhor e foi cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. Então, chegamos ao final, nós estudamos sobre o avivamento espiritual no mundo. Fizemos uma abordagem em relação a Ezequiel, principalmente os capítulos 37 e 47, acerca das promessas de Deus de restauração espiritual e nacional ao povo de Israel, a esse avivamento espiritual para o seu povo. Também falamos sobre o avivamento no mundo, sobre os avivamentos, tanto no século XVIII, XIX e XX, na Europa, Estados Unidos, em diversas partes do mundo. E falamos também sobre a importância dessa continuidade desse movimento pentecostal, né, de buscarmos sempre o avivamento. É bom sempre nós buscarmos o avivamento espiritual, buscarmos sempre sermos cheios do Espírito Santo. Homens simples, homens de Deus, romperam essa barreira da mornidão espiritual, da frieza espiritual de suas igrejas, buscando a Deus, buscando ao Senhor, buscando na palavra de Deus e vendo de forma bastante simples, porque as academias estavam cheias de doutrinas falsas, heréticas, que diziam que o Pentecostes tinha ficado mesmo só no tempo dos apóstolos, já estavam até duvidando da Bíblia, se realmente era ou não a palavra de Deus, o que era a palavra, o que não era. Enquanto estavam começando a recortar a Bíblia, homens sinceros, homens crentes, começaram a buscar na palavra de Deus, crendo que ela é a palavra de Deus, e ao lerem Atos dos Apóstolos disseram, o mesmo Espírito Santo que agiu na vida dos apóstolos pode também agir na nossa vida, assim como o Espírito Santo agiu na vida deles, enchendo-os com o Espírito Santo, assim como eles foram grandemente usados por Deus, nós também queremos ser usados, e começaram a orar, a buscar a Deus, e foram cheios do Espírito Santo, e não ficaram parados. A busca pelo enchimento do Espírito, pelo batismo com o Espírito Santo, não era somente para ficarem cheios, mas sim cheios para levarem desse Espírito Santo
para diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. E é justamente sobre isso que nós iremos falar na nossa próxima aula sobre o avivamento espiritual no Brasil. Vamos orar, encerrando este momento, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais este momento que o Senhor nos proporcionou, de estarmos, ó Deus, estudando da Tua Palavra, ó Deus, e também analisando, ó Pai, a Tua ação, a ação do Senhor, do Teu Santo Espírito na Tua Igreja, no decorrer da história, no decorrer dos tempos, ó Pai. Meu Deus amado, ajuda-nos, ó Senhor, a romper todas as barreiras de frieza espiritual, ó Deus amado, e assim buscarmos sempre sermos cheios do Teu Santo Espírito, vivendo na plenitude do Espírito. Santo Deus, abençoa cada professor, cada aluno que está conosco, que tem nos acompanhado, ó Deus, de maneira que eles venham, Pai amado, de fato aprender, e não só aprender, mas viver, Senhor, o genuíno avivamento que vem do Senhor. Continua conosco, em nós, nos ajudando em tudo, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pela sua participação, pela sua companhia durante esses momentos tão bons de estudo da Palavra de Deus. Até o próximo programa, com o favor de Deus.